E à medida que a gente vai conversando, quem tiver que entrar, vai entrando e vai se juntando ao grupo sem problema nenhum. Pode ser? Eu acho que todos que estão aqui me conhecem, mas como eu não sei se são todos, né? Tem algumas pessoas de fora. Meu nome é Patrícia, Patrícia Pompilho. Nesse momento, eu estou responsável pelo Fast Track Kids, certo? E estamos trazendo hoje a presença de doutora Raquel. Raquel Eleutério, certo? Ela é médica, pediatra e psiquiatra, especializada em pediatria e psiquiatria, especializada em saúde mental na infância e adolescência pela Unifesp, Universidade de São Paulo, e atualmente é supervisora do programa de residência médica em psiquiatria da infância e da adolescência do IMIP, certo? Junto comigo está também Suzana, tá certo? Compartilhando comigo esse momento da organização do evento. E, posteriormente, um pouquinho mais adiante, nós teremos a participação de Tassiana, que ela vai trazer um pouquinho da vivência que ela já teve, né, trabalhando com o Fast Track, junto com outras colegas também daqui desse grupo. A proposta hoje é podermos discutir um pouquinho sobre as lacunas que a pandemia, infelizmente, nos trouxe no processo de aprendizagem, principalmente focado, nesse momento, nas crianças da educação infantil. A gente sabe que a pandemia não afetou só essa faixa etária, de fato, ela afetou a todos, mas, no momento, o foco vai ser nessa faixa etária, porque acreditamos que é a base de todo o processo de aprendizagem, né? Todas as faixas etárias, de alguma forma, inclusive os adultos, inclusive nós pais também, passamos por nosso momento de dificuldade, tivemos que nos reinventar, professores mais ainda nesse momento da pandemia, mas a nossa preocupação nesse momento são com essas crianças que estão chegando depois de 1 ano e meio, 2 anos de reclusas dentro de casa, sem a troca, sem a possibilidade de, muitas vezes, se interagir com outras crianças da mesma faixa etária. E ainda assim, quando tinha essa troca, às vezes não havia o direcionamento pedagógico apropriado, a orientação do professor para esse processo. A gente sabe, há muito tempo que a gente já sabe que, antigamente, o pessoal dizia que a educação infantil não era tão importante, né? Para que levar para a escola só para brincar? Brincar se brinca em casa. Mas atualmente já sabemos, a partir da nossa vivência de vocês enquanto professores e de pesquisas como um todo, da importância que é esse preparo na educação infantil para esse processo de aprendizagem, como é importante esse estímulo que vem desse momento da educação infantil, dos primeiros anos, dos anos iniciais, e de como isso faz diferença naquilo que vem depois. Uma criança bem preparada, com a base bem montada, ela está preparada para os desafios maiores que vão acontecer nas idades posteriores. Então, eu vou estar passando a bola para a doutora Raquel, para ela poder estar trocando conosco a experiência dela, e esse canal está aberto para que possamos discutir, trocar ideias, tirar dúvidas. A proposta hoje é ser no Zoom exatamente para que vocês possam interagir mais. Quem quiser abrir as câmaras em algum momento posterior para fazer trocas e questionamentos, esteja à vontade. Quem não se sentir à vontade para abrir a câmera e quiser colocar um chat, também não tem problema. Nosso momento agora é de troca, de conhecimento e crescimento, ok? Vou passar para a doutora Raquel para que ela possa começar o nosso bate-papo. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Patrícia, né, e a todos por esse convite, né? É um desafio grande sempre falar de infância e adolescência, mas infância também, porque é algo que está sempre em processo, né? A criança é um ser em desenvolvimento, em crescimento, e a gente precisa ter muito cuidado no entendimento, né, da criança. Patrícia trouxe uma coisa aí bem interessante, só antes de começar, e já começando, quando fala da questão do ir para a escola só para brincar, né? Mas é na brincadeira que a criança aprende, né? E vocês sabem disso melhor do que eu. Tem até um livro que diz Einstein teve tempo para brincar. Não sei se vocês conhecem, é bem interessante, fala da importância do brincar para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Inclusive dos momentos não estruturados e dos momentos estruturados, né? O desenvolvimento se dá aí, em cima da prática, da vivência prática. E aí onde entra a pandemia, né? O que a pandemia tirou dessas crianças em termos de exploração do mundo e do meio ao redor,
né? O quanto a pandemia limitou esse brincar e esse explorar e esse viver da criança e as consequências que elas tiveram. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente poder começar. Não sei se estão conseguindo visualizar. Bom, eu sei que a ideia é o impacto no aprendizado, né, no ensino, na questão das crianças, mas a gente precisa falar da pandemia no impacto como um todo, porque a criança, ela está sempre aprendendo, né? Quando a gente brinca, a gente vê assim, os animaizinhos brincando, quem gosta de assistir aqueles vídeos ou aqueles canais sobre selva, de que brincam os leõezinhos, né? Eles brincam de luta, eles brincam de guerra, eles brincam de morder. É na brincadeira que eles estão experimentando e desenvolvendo as competências que eles vão precisar para a vida. A criança também faz isso no brincar, na hora que ela está brincando com um carrinho, que ela está brincando com uma boneca, que ela está brincando numa bicicleta, que ela está explorando esse meio ao redor. Então, para o aprendizado de uma forma geral, essa exploração do meio é um ponto extremamente importante. Então, qual foi o impacto, né, dessa pandemia do Covid, como de outras pandemias, né, em outras épocas, para a saúde mental da infância, que é o que a gente vai abordar aqui mais, mas um pouco para a adolescência também, para a gente entender. Eu queria, antes de tudo, convidar todo mundo a fazer uma imersão no que foi aquele início, e agora a gente já tem quase 2 anos do início de pandemia, né? Foi em março do ano passado, então, quando aquela informação chegou para a gente e chocou a gente, então, reviver um pouquinho do que a gente sentiu naquela época, o que a gente experimentou quando surgiu a ideia da pandemia, né? Então, antes de qualquer coisa, o medo da morte. Acho que foi o primeiro impacto que todo mundo teve, o que é que vem por aí, que está matando tanta gente, então, as crianças também, né? Imersas e envolvidas nessas mesmas experiências, certo? O afastamento, a perda mesmo, né, de pessoas queridas e próximas, né, o distanciamento, a interrupção das atividades fora de casa. Então, se você tinha uma dinâmica de sair, uma rotina, aquilo foi arrancado quase que da noite para o dia, né? Isso se a gente lembrar, a gente vivenciou, experimentou emoções relacionadas a tudo isso. Por isso que eu acho que é importante a gente revisitar essas emoções que a gente teve, né? Uma mudança repentina na dinâmica escolar, né? De uma forma geral, primeiro foi uma pausa, depois vieram férias, até que a gente se apropriou um pouco do que estava acontecendo e voltaram a aulas, mas num formato online, que ninguém sabia muito bem como proceder e como experimentar aquelas aulas, né? Então, uma mudança repentina na dinâmica do estudar, as interrupções das relações sociais com os pares, que é em grande parte vivenciado na escola. Algumas crianças têm a oportunidade de ter colegas na vizinhança, no prédio, mas não são todos. Alguns dependem quase que exclusivamente da escola para essa experimentação social. Por outro lado, a intensificação das relações sociais em casa, das relações familiares, pai, mãe, em cima, acompanhando, praticamente assistindo às aulas com os filhos, quando podiam, né? Quando não, dentro de suas próprias atividades, mas passando lá um rabo de olho na criança, mas sempre envolvido. Então, isso se intensificou bastante. A gente passou a olhar com a lupa o que era o dia a dia da criança, né? Prejuízo para a saúde financeira da família, porque muitas famílias sofreram bastante financeiramente nesse período. Algumas famílias praticamente faliram, infelizmente, nessa época, outras conseguiram, né, balançar e escapar de alguma forma. E disso tudo, e talvez um dos mais importantes, o estresse e o adoecimento mental dos cuidadores, porque é quem vai modelar todas essas vivências e apresentar isso para a criança de uma forma melhor ou pior, ou como eu posso enfrentar e vivenciar tudo isso. O modelo é dos pais. Se os pais não estão bem, pais e cuidadores, né? Se não estão bem, apresenta-se dessa forma também para a criança. Então, de uma forma geral, esse era o contexto no início da pandemia. O que a gente tem, então, de efeitos nessa saúde mental? O que a gente já sabe? Né? Já tem trabalhos aí desde de 2020 de evidências de impactos psicológicos múltiplos
e negativos da pandemia do Covid-19 nessas crianças e adolescentes na quarentena. Em abril do ano passado, a Unicef publicou, né, um grande trabalho com uma investigação em 1.700 crianças em mais de 104 países e detectou altos níveis de estresse. Né? Isso já foi um trabalho já de 2020. Você veja que a gente tinha o impacto, mas não tinha a persistência do fator estressor, que isso também é deletério para a criança, não só o fato, mas a cronicidade da situação tóxica. Então, de uma forma geral, o que é que se percebeu? Surgimento de mais ansiedade, medo, que são sintomas parecidos, ansiedade é uma preocupação com o que está por vir, o medo é quando já estou com uma ameaça na minha frente, mas são sintomas muito parecidos. Sintomas de depressão, o que a gente já sabe hoje em dia, agora em agosto, a Associação Americana, a Associação Médica Americana publicou no jornal dela que os sintomas de ansiedade e depressão dobraram em relação ao período pré-pandemia. Né? Hoje a gente já sabe que 1/4 das crianças e adolescentes tem depressão, 25%, e 1/5, mais ou menos, 20%, ansiedade. Isso é maior do que no período pré-pandemia, né? Que eu estou falando aí de depressão e ansiedade, adoecimento, certo? Então, tem também um risco social e comportamental, porque são pessoas que estão numa vulnerabilidade maior, então isso é um risco maior para abuso de substâncias e suicídio. Infelizmente, tivemos, sim, casos nesse período. A ocorrência de sintomas de transtorno do estresse pós-traumático é quando a pessoa vivencia uma situação aguda tão estressora que gera aquele impacto e aquele trauma agudo, né? Então, muitas pessoas viveram essa situação. E aí, os níveis de ansiedade e depressão, como eu já falei, são significativamente mais altos em adolescentes em relação às crianças, pelo impacto que isso tudo tem. A criança consegue lidar um pouco, porque a exigência dela do meio social existe, mas no adolescente é maior. Né? E o sexo feminino sofreu mais ainda do que o sexo masculino, pelas próprias características. A ansiedade e a depressão já são sintomas e transtornos mais frequentes no sexo feminino, então acompanhou, né? Aumentou em todo mundo. Por outro lado, o uso da internet por adolescentes, isso aí eu não preciso nem dizer, né? Acho que todo mundo sentiu um pouco na pele, se não dentro de casa, mas na própria vizinhança, nos conhecidos, aumentou, então a gente tem uma média de 5 a 10 horas por dia de uso de eletrônicos, de internet. Isso aumenta o risco de dependência da internet, um prejuízo no autocuidado e um risco de suicídio também aumentado, porque eu começo a ter muito mais isolamento. Então, esses são alguns achados que a gente tem já publicados, né? Já de 2021 mesmo. Bom, e falando das crianças, por que é que a pandemia afeta a saúde mental das crianças e adolescentes? Né? Porque a gente entendeu que afeta, era quase que perceptível para todo mundo, mesmo sem dados muito concretos, todo mundo percebeu que as crianças sofreram, mas por que isso acontece? Vamos falar um pouquinho, então, do isolamento social, que foi o que mais mexeu com todo mundo. Ser social é estar apto a se tornar cooperador, com uma forte motivação para a comunicação para os demais. Então, ser social é isso, é a inter-relação com o outro. Evolutivamente, por que a importância disso? Porque é divertido estar com todo mundo, né? Do ponto de vista evolutivo, qual foi a importância do contato social, né? As ligações sociais foram imprescindíveis para a sobrevivência da espécie humana, né? Ela pode garantir saúde emocional, endócrina e o desenvolvimento imune. Mas tudo isso na relação social, a gente pensa, eu não sabia que bater um papo com um amigo era um negócio tão importante, se a gente for pensar assim, né? Mas o ser humano, enquanto ser social, como mostra nessa figura, está em grupo, conferia proteção. Num grupo grande, eu estava mais protegido de predador, num grupo grande eu poderia aprender melhor técnicas de sobrevivência. Então, o desenvolvimento biológico da gente se deu em torno do social. Né? Então, a gente não só aprendeu a viver socialmente, mas a gente tira proveito disso porque a gente usa as relações sociais para desenvolver cognitivamente. Né? Então, é uma troca.
né? Essa relação com o meio social, não é só porque eu estou ali escondida no meio e mais protegida de predador. Não, a natureza também faz do seu limão a limonada, né? Ela faz daquele momento de conjunto, aprendizado, desenvolvimento, e a seleção natural também faz com que venham ser selecionadas melhores espécies que tenham, indivíduos daquela espécie que tenham melhores adaptações sociais, porque eles vão evoluir num grupo e de forma mais saudável para todos. Então, o contato social é parte do desenvolvimento da gente, a linguagem se dá no contato social, o aprendizado da sobrevivência se dá no contato social, né? Então, a relação com os pares afeta o autoconceito, porque é no olhar do outro que eu também me constituo, é a partir de como me nomeiam que eu também passo a perceber como eu sou, né? O bem-estar, e também afeta o meu próprio comportamento, porque eu vou moldando o meu comportamento a partir das respostas que o meio vai me dando. Você tem aí duas crianças brincando, se uma delas pega um brinquedo e escorre, a outra vai entender como é que tem que agir da próxima vez para que alguém não venha e roube de novo o seu brinquedo. Se a segunda criança chega para compartilhar, ele aprende também a compartilhar, então eu vou moldando o meu comportamento e, por consequência, meu próprio autoconceito, minha autoimagem, certo? A rotina escolar, por promover isso, esse contato, ela oferece uma importante oportunidade de desenvolvimento desses mecanismos de enfrentamento que eu digo, de enfrentamento dos desafios da vida, né? Me relacionar com o outro é um desafio. Se eu aprendo aquilo, eu vou cada vez mais me projetando socialmente de uma forma saudável. Então, o contato social é importante para o desenvolvimento da cognição em si, das relações, das emoções da criança e do apego, né? O apego é aquela internalização que a gente tem daqueles cuidados iniciais, né? De cuidadores, de pai, de mãe, do responsável mais primitivo. Eu vou absorvendo como é que aquele modelo funciona, eu vou gerando em mim uma segurança de como eu devo lidar com o ambiente, e eu carrego aquilo comigo para a vida, né? Então, é na relação social que eu reproduzo as relações iniciais e eu vou solidificando cada vez mais as minhas condutas, né? Então, eu vou me sentindo segura na relação com os outros. E o contato social contribui para a regulação fisiológica, sim, porque se eu estou num ambiente mais calmo, minha pressão arterial diminui, minha frequência cardíaca diminui, isso modula o meu estado imunológico de uma forma geral, né? A regulação fisiológica da resposta corporal ao estresse, né? O estresse agudo. Que resposta eu dou quando eu estou num ambiente estressor? Quanto mais eu aprendo, mais adaptativa, mais adequada é a minha resposta, né, para esses desafios a curto prazo. Nos adolescentes também, só pincelando um pouco, mas sem entrar muito, né, que o contato social virtual não supre as necessidades físicas essenciais ao desenvolvimento cognitivo. Eu tenho poucas entradas, poucos inputs quando eu estou no meio virtual, né? Eu tenho a visão, eu tenho a audição, mas aqui o ambiente, o cheiro que eu estou sentindo, o clima do que eu estou sentindo, é tudo aqui da minha casa. Quando eu estou num ambiente externo, eu sou submetida a muito mais informações sensoriais, auditiva, tátil, olfativa, e tudo isso vai se integrando. Então, jamais um contato social vai suprir, o virtual vai suprir o que o real dá, tá certo? Por outro lado, a adolescência é um período de profundo aprendizado do ambiente social, né? E desenvolvimento dos aspectos chaves, centrais na cognição social. São as emoções, as intenções e os desejos do outro. Como é que eu lido com o outro? Eu só aprendo isso na relação com o outro. Quanto mais próxima, quanto mais frequente, quanto mais presencial, mais bem treinada eu vou estar para a vida. Então, essa é a importância do contato social. Nas crianças pequenas, vamos pensar as brincadeiras, né? Eu tenho mais do que, logicamente, o desenvolvimento de habilidades motoras, né? Subir no escorrego, pular de um balanço, cair de algum lugar, não subo mais ali, porque eu já sei que eu caio. Então, esse aprendizado que vai fazendo a criança refinar o seu controle motor, né? Eu preciso treinar para poder conseguir fazer. Promoção do autocontrole. Eu quero muito subir ali, mas da outra vez que eu subi, eu caí. Então, eu penso bem, se eu vou subir, eu peço uma ajuda, eu não me lanço de novo naquela situação que ou eu vi alguém se machucando ou eu mesmo me machuquei.
Então, eu vou exercitando esse pensar antes de agir, né? Que é o autocontrole. Também desenvolve uma melhor comunicação e o desenvolvimento social. As crianças que brincam, elas precisam negociar mais, elas precisam ceder, elas precisam convencer o outro sobre a brincadeira ou o formato que ela quer. Então, elas vão desenvolvendo uma linguagem cada vez mais complexa, né? Sozinha ali no meu cantinho, ou então passivamente assistindo alguma coisa, dificilmente eu vou desenvolver essas habilidades, né? Então, permite, de uma forma geral, as brincadeiras, um desenvolvimento cognitivo mais amplo, porque, como eu disse, eu tenho um estímulo multissensorial, né? Eu tenho várias entradas, vários estímulos, isso promove a curiosidade e, em última instância, a criatividade. Eu saí dos pequenos desafios diários, eu preciso me virar, eu tenho que ser criativo de alguma forma. Então, a criança vai criando. São as trelas, às vezes mais perigosas, mas são treinos para a vida, né? Então, a criatividade é algo que é estimulado no meio. Um outro aspecto importante, né, que também foi subtraído, já vinha sendo pela rotina de vida que a gente tem, mas mais ainda nesse período, pela maioria das crianças, foi o envolvimento com a natureza. Né? Trancados em apartamentos, a grande maioria, quem tinha oportunidade de ir para casas, famílias que se mudaram para casa de campo, né? Ou foram, a gente se mudou todo mundo para a aldeia, eu não. Famílias que eu atendo. Então, porque proporcionaram outras vivências para a criança, a importância desse contato com a natureza, né? Então, nos últimos anos, tem sido crescente o número de estudos demonstrando os benefícios do contato com a natureza para a saúde. É interessante que a gente falando aqui, né, do quanto o contato social foi utilizado pela espécie humana enquanto, bom, já que eu estou aqui nesse contato, eu vou tirar proveito disso. Então, o ser humano, ele se desenvolve fazendo uso do contato social, ele não está só imerso no social. A gente também não está só frequentando a natureza, né? Estamos aqui no planeta frequentando. A gente utiliza de todas as informações da natureza também em prol do desenvolvimento da gente. Então, por exemplo, a gente fala muito do celular à noite, né? Aquele uso de tela de noite. Aí o pessoal diz assim, bota aquele aplicativo Night Shift, que tira as faixas de luz azul, deixa a tela avermelhada, acho que muitos já ouviram falar disso. Por que tirar as faixas de luz azul? Né? Ele inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. E isso tem uma lógica do ponto de vista evolutivo também, porque a luz azul é a cor do céu. Lá na Era das Cavernas, vai dormir de dia, para ver se não vira comida de leão rapidinho. Então, para a sobrevivência, a gente faz uso das informações. A própria faixa de luz, a cor verde, como o azul, também ajuda a regular o ciclo circadiano, são as cores da natureza. Então, estar na natureza não é só frequentar. O envolvimento com a natureza traz para a gente informações que a biologia da gente, que o organismo da gente utiliza para o próprio desenvolvimento individual, né? Então, quais seriam esses mecanismos pelos quais a natureza interfere no desenvolvimento da gente? Regulação da atividade autonômica, então eu tenho uma redução da atividade simpática, que é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O simpático é responsável principalmente por esse mecanismo de ativação, né? Frequência cardíaca mais alta, pressão arterial mais alta, eu tenho uma redução disso, eu tenho uma calmaria um pouco maior nesse contato com a natureza. Regulação do sistema imune, porque está tudo encadeado, todo o desenvolvimento da gente fez com que todas essas informações estejam encadeadas, tá certo? Regulação das citocinas pró-inflamatórias, das substâncias promotoras de inflamação da gente, a gente tem uma redução quando a gente dá uma caminhada consistente numa floresta em meio à natureza, né? E, por consequência, uma sensação de profundo relaxamento e concentração. Então, a gente não pode viver dissociado disso, né? A gente convive com a natureza e faz uso dela, mesmo sem perceber, para toda a regulação fisiológica da gente. Bom, então, entender um pouquinho o que é que o estresse causa, para a gente entender o que é que tudo isso, né, onde eu falei desse encadeamento, isolamento social, estar distante da natureza, longe da escola, longe dos desafios, que se são desafios, me lançam numa situação em que, quando eu consigo, sou gratificada, isso me traz uma sensação de recompensa, então os desafios diários para a gente são importantes. Então, entender um pouquinho por que esse período distante disso
gerou um estresse e como é que o estresse funciona biologicamente na gente, né? O sistema nervoso, o cérebro, ele tem áreas, não uma área específica, mas que compõe o sistema límbico, né? Que é responsável por essa modulação emocional, né? Eu tenho dois principais caminhos, né, que são ativados em paralelo quando eu estou diante do estresse, né? O sistema adrenomedular, que eu vou falar um pouquinho, e o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Ninguém precisa decorar isso, mas acho que para entender, quando a gente terminar, a gente vai entender um pouquinho qual a importância disso tudo. Então, só esquematicamente falando aqui, o sistema límbico, eu tenho o cérebro, né? O sistema límbico está no cérebro, dividido em algumas partes. Quando eu tenho o estresse, né? O cérebro manda uma informação para a medula adrenal, em cima do rim a gente tem um órgãozinho que se chama adrenal, né? Ou suprarrenal. Então, o cérebro manda a informação ali para aquele miolinho dela, para a medula, ela produz norepinefrina ou noradrenalina, que são a mesma coisa, e adrenalina, que aciona no meu corpo a reação de luta ou fuga, e faz com que o fígado também libere glicose, ou seja, tem o leão da minha frente, corra ou lute para sobreviver. É isso que o organismo da gente faz de uma forma bem imediata. Então, libera as substâncias para preparar para as reações de luta ou fuga, né? Sistema a musculatura fica enrijecida, desculpe. A frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória aumenta, porque eu preciso oxigenar o corpo, eu preciso ter firmeza nos meus atos para eu poder escapar daquele perigo. É o preparo. Em paralelo, também aciona o cérebro, mesmos hormônios de noradrenalina e adrenalina, para acionar o alerta, a gente fica hipervigilante, o olho fica desse tamanho, como se já está de olho arregalado, que a gente diz, e é por isso que eu tenho que ver melhor onde está o perigo, então a pupila dilata, né? E também, ao mesmo tempo, existe uma informação para agora a parte externa daquela mesma glândula em cima do rim, agora o córtex, a parte mais externa, para liberação tanto de cortisol como outros glicocorticoides para regular no cérebro esse sistema. Senão eu ativo o sistema de alerta e eu vou ficar em alerta o resto da vida. Eu tenho que modular esse sistema. Então, dá uma acalmada, né? Ele regula, como fosse um feedback negativo. Isso faz a supressão, né, desse impacto, ele controla esse impacto dessa reação de luta ou fuga. Veja como o organismo é sábio, né? Ele prepara você para a luta, mas ao mesmo tempo ele lança um freio. Diz, olha, espera aí, não vamos nesse estresse o tempo todo, não, porque isso não vai ser legal. Imagine você com frequência cardíaca aumentada permanentemente, pressão arterial aumentada permanentemente, isso é deletério. Mas mesmo esse feedback, esse freio que ele coloca para dar um contorno, uma finalização para essa reação de estresse, mesmo isso deixa sua marca. Porque a gente aprende com a vivência o que é que representa risco, então, o quanto eu preciso estar eternamente preparado para aquilo ou para outra situação. A gente vai aprendendo a perceber se o ambiente é mais ou menos hostil, mais ou menos arriscado. Nesse aprendizado, esse mesmo cortisol, ele também, deixa eu tirar aqui que está bem na minha frente, ele também regula os níveis das moléculas inflamatórias, né? Pró- e anti-inflamatórias, ou seja, ele também regula o processo inflamatório do organismo, né? O cortisol faz isso. Então, se eu tenho todas essas mudanças, aquilo não acontece só naquele momento. O cortisol, diferente da adrenalina, que foi lá na célula, ativou e o coração bombeou aquilo tudo, o cortisol vai lá dentro da célula e altera a transcrição genética, de forma que a minha reação ao estresse fica permanentemente alterada. Eu passo a me readaptar, eu passo a aprender a viver naquele ambiente conforme o que o ambiente me oferece. Então, se enquanto criança eu tenho um ambiente que ele é estressor, que ele é agressivo, que ele é violento, que ele nesse período agora, que é esse estresse crônico que vai minando, né, a satisfação das crianças, a alegria e o desenvolvimento da criança, isso tem um impacto na forma como todo esse sistema vai passar a funcionar daí para frente. Ele deixa uma marca, ele deixa uma cicatriz, que não é fixa,
mas ela é o tempo todo revista e repaginada. Por isso, quando a gente pega crianças com situações de vida muito precoces, num estresse muito grande, vivências traumáticas, a gente vê que é uma criança desregulada emocionalmente, porque a resposta que ela dá ao ambiente, ela entende o ambiente como muito estressor. Então, qualquer situação é um gatilho para uma resposta desse tamanho, né? Porque ele está preparado, adaptado a viver naquele ambiente e tudo é uma sinalização de risco. Ele é funcional naquele ambiente disfuncional. Quando eu pego essa criança, eu coloco no ambiente estruturado, ela destoa, porque ela reage fazendo uma tempestade num copo d'água, quando, na verdade, a vida dela foi uma tempestade e ela aprendeu biologicamente a reagir como uma tempestade. Então, a neurobiologia do estresse é isso, eu tenho a resposta imediata, né, fazendo com que eu sobreviva, mas eu tenho um aprendizado, que não é um aprendizado necessariamente cognitivo, uma lembrança, mas o meu sistema, ele guarda uma memória de como reagir, quanto reagir, com que intensidade reagir diante do estresse. Então, por que a gente está falando de tudo isso? Porque a gente passou agora 1 ano e meio de uma situação, de um estresse crônico, né, de uma situação que foi minando o bem-estar das crianças, fora o que houve de estresses a mais, né, de violência doméstica, de dificuldades em casa, de pais, né, também adoecidos ou que eventualmente faleceram, né, famílias que se desfizeram, tudo isso é um estresse e deixa a sua marca na forma como a criança experimenta, entende e reage ao estresse hoje e para a vida futura. Então, é um impacto, né? Então, o estresse e neuroinflamação, o que é que a gente tem de uma forma geral? Né? A gente tem uma resposta exacerbada ou crônica mantida, isso vai levar a uma disfunção de todo aquele eixo que eu falei, né, que funcionava de uma maneira, né, ele passa a funcionar de uma maneira intensa ou pouco adaptativa, desregulada, né, regulada para o que ele entendeu que era o ambiente que a criança vivia, porque ele se adaptou àquilo, mas ela é desregulada quando eu boto aquela criança numa outra situação, né? Então, a disfunção de todo aquele eixo, com alteração nos níveis dos mediadores inflamatórios no organismo. Esses mediadores inflamatórios, essas substâncias que modulam a inflamação, elas vão causar a neuroinflamação, isso é deletério para o cérebro, isso é tóxico para o cérebro, isso promove poda neuronal, isso promove prejuízo no desenvolvimento do cérebro, né, estrutura e funcionalmente falando. Né? Então, o estresse, principalmente o crônico, leva a isso. Então, os níveis elevados dessas substâncias pró-inflamatórias, como a interleucina 6, na infância, se associam ao aumento do risco de depressão e psicose quando adulto jovem. Depressão e psicose ou psicose a depender da vulnerabilidade genética, mas eu tenho uma criança que vai ser um adulto jovem mais vulnerável a desenvolver uma patologia psiquiátrica, porque eu tive um desenvolvimento cognitivo que foi prejudicado, né? Que foi agredido por um processo inflamatório crônico, certo? Então, algumas considerações importantes que a gente precisa fazer diante disso tudo, né? A neurobiologia do estresse, ela pode ser moldada pelo ambiente social experimentado pelo indivíduo, sim, assim como o desenvolvimento da gente como um todo. A gente tem algumas características que vão ser desenvolvidas enquanto espécie, a gente vai andar, vai falar, né? Vai chegar a época que você tem uma cognição que te permite aprender a ler, que te permite aprender a raciocinar de forma mais abstrata, né? Todas aquelas fases de desenvolvimento, mas todo o desenvolvimento ele vai sofrer interferência a todos os momentos, em todos os momentos do ambiente que a gente vive, né? Positivo e negativamente, né? O ambiente ele molda. Os padrões de adultos da reatividade ao estresse, quando eu sou adulto, como é que eu reajo ao estresse? Isso pode ser permanentemente marcado pelas influências sociais experimentadas na infância precoce, porque é onde eu começo, é um tijolinho após o outro, eu não vou desfazer o que está, eu vou sempre fazendo por sobre o que está ali, né? Eu não vou desconstruir, vamos zerar, apagar tudo que essa criança viveu, vamos começar do zero, não tem isso, é sempre uma experiência por sobre a outra. A infância e a adolescência representam uma janela de vulnerabilidade, de desenvolvimento, né?
Então, danos psicológicos, cognitivos e comportamentais de curto e longo prazo é o que pode acontecer nessas fases. Eu tenho um efeito a curto prazo, como a gente viu, reação de luta ou fuga, naquela criança com raiva, que quebra, que grita, isso é uma reação, a melhor defesa é o ataque, né? Então, eu ataco para me defender, quando a gente se sente vulnerável. Mas isso, cronicamente, vai fazendo eu enxergar o mundo como sendo hostil, o mundo como sendo ruim, desagradável, né? É um mundo ameaçador. Então, são crianças que já chegam armadas, muitas vezes, isso do ponto de vista consciente, mas também do ponto de vista neurobiológico, né? Prontas para reagir de uma forma intensa, porque ela entende que aquele estresse gera um risco para ela. Então, o estressor crônico ele pode causar inibição da neurogênese, prejuízos à plasticidade cerebral e neurotoxicidade, o estressor crônico. E uma coisa que é extremamente importante, em mamíferos, os cuidadores representam a mais poderosa fonte de estresse, por um lado, e, ao mesmo tempo, a defesa mais efetiva contra estressores nocivos. Então, veja o papel do cuidador no manejo do ambiente da criança. Por isso que naquele conjunto de nuvenzinhas que eu coloquei lá em cima, primeiro, talvez dos mais importantes, qual é a modelagem, como é que aquele cuidador oferece o modelo, que modelo ele oferece para aquela criança aprender a lidar com os estresses da vida e aprendendo, eu desencadeio menos aquela reação em cadeia que está ali, né? Ou eu sofro menos consequências daquela reação porque eu aprendo a lidar com ela. Eu faço um contorno maior e mais bem feito para que aquilo não saia desenfreadamente prejudicando o meu próprio desenvolvimento. Tudo isso vem da modelagem, do aprendizado que a criança tem com o cuidador, né? Então, em última instância, a parentalidade, quer dizer, o estilo de criação, o estilo parental, tem sido frequentemente descrita como o melhor recurso para reduzir os efeitos adversos no desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças. Bom, de forma bem reduzida, é isso que eu pretendia trazer para vocês, porque eu acho que a gente vai ter tempo também para conversar um pouco mais, porque eu falei muito, mas é um tema que é muito denso, né? Deixa eu tirar aqui do meu compartilhamento. Aqui. Raquel, nós vamos abrir para quem quiser trazer contribuições, fazer questionamentos, mas tem alguns pontos que eu queria trazer também para uma reflexão maior também, né? No começo da tua fala, você relatou aquele momento em que nós saímos, né? Que estávamos vivendo, digamos, o nosso dia a dia e, de repente, fomos levados a uma outra realidade e a criança, todos nós perdemos muito nessa mudança, né? E a criança também começou a viver um contexto que não era nem imaginado. Então, inclusive situações, por exemplo, para algumas específicas que passaram a viver conceitos que, digamos assim, nós não trabalhávamos nessa faixa etária do infantil e que passou a fazer parte da vida deles, alguns de forma mais próxima, e outras muito mais, talvez, mais distantes, mas ainda assim começou a ser comentado, como o próprio conceito da morte, né? Que a morte na faixa etária da educação infantil normalmente é algo que não trabalhamos, procuramos não falar sobre isso de forma geral, normalmente se esconde da criança, deixa-se, não se coloca a questão da morte. E, de repente, passou a ser uma coisa muito próxima, de algumas crianças próximas verdadeiramente, de ter perdido parentes próximos, e de outras, se não tão próximas, mas comentadas muito próximas, a possibilidade de parentes dos amiguinhos, parentes, amiguinhos, um noticiário constantemente falando sobre isso, e os próprios pais que muitas vezes, apesar de não ter se perdido ninguém próximo, ter medo de perder por ter alguém com a comorbidade maior dentro de casa e que levava a esse receio. Como trabalhar com isso? É um conceito que até então, como eu disse, se colocava como para não ser trabalhado com a criança, mas é possível ser trabalhado? De que forma a gente pode trabalhar? É algo que agora está fazendo parte da realidade, né? Alguns conceitos que antes a gente dizia como não podem ser trabalhados com as crianças, agora a gente tem que perceber que
precisam ser trabalhados. O segredo é o como trabalhar isso aí. É o como. A questão da morte, lógico que a gente não vai pegar uma criança do nada e vamos sentar aqui e vamos falar sobre isso, né? A gente vai trabalhando a partir da experiência que a criança vem tendo, nesse caso da pandemia, principalmente, né? Talvez precise ser trazido mesmo, porque além de estar sendo um assunto mais presente, ele está vindo em meio ao caos, né? Então, a sensação de caos que foi aquele início, agora as coisas estão mais estáveis, a gente se habitua até ao que não presta, né? É uma questão até de sobrevivência, mas a gente está mais habituado na esperança de que as coisas venham a se abrir novamente, enfim, com segurança, mas a gente já sabe mais ou menos com o que está lidando. Eu acho que hoje as pessoas têm um pouco dessa sensação, mas lá no início é a sensação de caos, sensação de desarrumar tudo. Eu atendi no consultório pessoas que diziam, agora a gente não sabe mais, tudo agora é imprevisível. Eu parei para pensar, quando foi que a vida foi previsível? Mas a gente tinha uma sensação de previsibilidade, por quê? As coisas acontecem mais ou menos dentro do que a gente espera, então a gente vai vivendo como se pudesse realmente prever. Isso é natural, né? Isso faz parte do desenvolvimento da gente, e a gente prevê para saber como se comportar e antecipadamente como, né, se prevenir de situações de risco. Mas falando especificamente da questão da morte, que passou a ser muito presente, um assunto muito presente, antes de tudo a gente tem que entender que o conceito de morte, ele muda com o desenvolvimento da criança, né? Então, para a gente entender o conceito de morte, a gente tem que ter capacidade de entender 3 parâmetros iniciais. Primeiro, o que significa universalidade, né? A noção de que todos os seres vivos morrem, né? Isso é universal para todos os seres da natureza. Então, esse conceito, a criança vai desenvolvendo isso. O conceito de não funcionalidade, ou seja, aquele organismo que morreu não funciona, né? A criança precisa ter essa percepção de que aquele ser não vai voltar a funcionar, como uma máquina que permanentemente quebrou, certo? Isso é um outro conceito. E dos 3, talvez o mais difícil seja o terceiro, que é o conceito de reversibilidade, né? As coisas acontecem e são desfeitas. A morte é algo que é irreversível. Por que isso é importante? Porque crianças, até por volta dos seus 7 anos, elas não têm muito esse conceito de reversibilidade. Isso vem sendo desenvolvendo ao longo da vida, que é quando ela começa a compreender que, olha, se fulaninho, o vovô, vovó, o parente de alguém morreu, não vai voltar. A gente vê crianças pequenas, quando perde um parente, às vezes diz assim, eu também queria morrer. Então, a gente se descabela entendendo que o menino quer morrer, ideação suicida, às vezes é uma forma muito imatura de dizer, eu queria ir lá no céu, fazer uma visitinha, e depois eu volto. Ele não tem, talvez, a noção, não que a criança pequena não possa desenvolver um quadro com um equivalente de uma ideação de morte, propriamente. Pode. Posso até entrar nisso depois. Mas também é comum, por não entender que a morte não é reversível, que a criança possa desejar ir, né? Como dormir e acordar, né? Então, ela acha que está dormindo e acordando. Então, antes da gente abordar o conceito de morte na criança, a gente precisa saber quem é aquela criança para a qual eu estou falando, né? Para poder entender o que é que ela dá conta e como ela vai dar conta daquilo que eu estou falando. E eu vou trazer o conceito na medida em que a criança vivenciou de forma muito próxima aquilo, porque crianças até por volta dos 4, 5 anos, o conceito de morte, a não ser que ela tenha passado por uma experiência pessoal, o conceito de morte ele é muito desprovido de emoção, porque ela não tem essa noção desses 3 aspectos que eu falei, então a morte é uma coisa muito que falam, né? Tanto é que ela às vezes pode falar sem nenhuma dor, sem nenhum peso, a não ser que ela tenha passado por algo muito próximo. Então, eu preciso saber quem é a criança, com que idade da criança eu estou falando e que vivências ela já teve. Sempre, de preferência, perguntando, para que a gente, a partir das respostas dela, possa entender que nível de compreensão ela tem daquilo. Mas a gente poder apresentar, né? Aí sim, vem os conceitos da família, da espiritualidade, da linha de religião que segue ou não, a família vai oferecer o que ela tem, né? Para dar dentro dos seus próprios conceitos, né? Mas é uma condição que passou a ser mais falada
e precisa, se a criança está, ela não deveria, as crianças menores, até a gente mesmo, estão imersos em tantas notícias de tantas mortes, que até a gente fica nesse estresse, tem hora que você não dá conta da sensação de risco iminente, a criança menos ainda. Então, proteger um pouco do excesso de informações ajuda bastante, né? A criança também se proteger desse estresse crônico. Não sei se eu te Então, respondi. sim, sim, respondeu. O cuidado que nós, professores, temos que ter também nesse processo, aí na ajuda não só a criança, mas também na família, né? A Nessa família orientação, porque a família também fica perdida. fica. Enquanto parceiros que somos nessa formação dessas crianças, é importante também ajudarmos a família nessa orientação, nessa Com troca. certeza, É porque é a importante, com família quem certeza. vai viver aquilo diariamente com a criança. Ela que vai E dar a a, resposta de noite, quando a criança for dormir, mamãe, papai, isso e aquilo. A gente não vai estar lá, então você tem que instrumentalizar a família, o cuidador principal, os que estão mais próximos, para que eles tenham como dar respostas adequadas. E nesse momento, como nós, digamos assim, estamos talvez um pouco mais imparcial nesse sentimento, porque com certeza a família também está envolvida nesse sentimento que a criança está tendo da perda, né? Então, na imparcialidade que a escola, que o professor pode ter nesse momento, é mais fácil ele conseguir, talvez, não fácil, porque não é a situação fácil, mas por estar Sim, externo, ele consiga talvez trazer isso com a tranquilidade maior para a criança e para a é, família. Então, sem a a carga importância emocional, né? a importância do professor e da escola Sem nesse dúvida, papel aí, né? sem dúvida. É, se alguém quiser falar, vá se colocando, tá certo, minha gente? Pode querer abrir, mas eu também tenho eu sou professora por natureza, professora gosta de questionar, gosta de perguntar. Teve mais uma colocação sua que eu achei muito interessante. Eu não sei se foi quando estávamos conversando antes ou no começo da nosso bate-papo com todo o grupo, quando você trouxe o livro de Einstein, né? Einstein teve tempo para brincar. Quando a gente Esse fala sobre livro é muito interessante. a questão da importância da brincadeira na educação infantil, né? Que muitas pessoas ou muitos pais, a família, às vezes acham que a educação infantil é um momento só de brincar, então não precisa para brincar, eu brinco em casa. Mas que a brincadeira, ele tem que ter tempo para brincar e tem que ter tempo para ter aquele brincar também direcionado. Tem que ter aquele Sim, o direcionado pela escola, mas tem que ter aquele momento do lúdico, que antes da pandemia, quando eu digo lúdico, lúdico todo ele é, mas no sentido de ser espontâneo, a brincadeira espontânea, não estruturado, né, se não diz. estruturada, exato. A gente percebe que até antes da pandemia isso estava cada vez mais raro. A criança estava sempre tendo alguma coisa muito mais direcionada, seja pela escola, seja pelas atividades extras no contraturno, seja pela própria organização em casa dos pais, com muitas atividades. E, de repente, quando a pandemia veio, a criança passou a passar, inclusive, situações de tédio. O que é que eu faço agora? E se percebeu, às vezes, em muitas crianças, muitos pais colocando o não saber o que brincar e, por isso, a fuga, às vezes, para Sim, a tela, né? E muitos pais permitiram isso por eles também não saberem como sim, direcionar, né, essa brincadeira espontânea, né? Meu filho está sem ter o que fazer nada, vou dar a tela para ele, né? E acabou gerando todo esse excesso de tela que a gente já vinha com a preocupação antes da pandemia e isso aumentou. Como é que nós podemos, enquanto escola, enquanto famílias, ainda que voltando após essa pandemia, não esquecer de desenvolver esse momento, digamos que, vou chamar de tédio, mas na realidade não seria um momento de tédio, seria um momento de criar sozinho, né? De poder ter aquele momento de independente de eu estar conduzindo, deixa ele criar e aprender a partir do momento dele, da necessidade dele, do que ele quiser fazer. Né? Como nós podemos fazer enquanto professores, como nós podemos orientar as famílias, visto que isso é essencial também para o desenvolvimento cognitivo e aprendizagem das crianças. sim. É o ócio produtivo, né, que você está querendo fazer, né, trazer para a Exato. gente. É muito interessante essa sua pergunta, porque realmente, assim, a questão do uso das telas aumentou bastante. E a gente também não pode entrar num ciclo de culpabilização, porque os pais também, nós fomos, né, eu também sou mãe, nós fomos inundados por essa demanda, de repente, de você estar em casa, com demandas grandes, muitos de nós trabalhando em home office, então a gente não estava em casa plenamente, né? Mas a gente estava com todas as, muitas vezes sem o auxílio que algumas pessoas têm, de alguém que faça os serviços de casa,
Então, foi se permitindo, de uma forma geral, que aquele instrumento que é absolutamente gratificante, que me traz muita satisfação e pouco desafio, venha participando cada vez mais do dia a dia da criança, que foi a internet, as telas, de uma forma geral, o jogo, né? Mas, às vezes, até eu assistir passivamente os vídeos, né? Qual é o ponto negativo para isso, né? E por que tanto sentimento de tédio, muitas vezes? Viver é um eterno desafio, né? Viver é eternamente construir estratégias de adaptação para a gente se manter e continuar seguindo. É um grande desafio da sustentabilidade, a vida em si, né? Porque a gente está o tempo todo exposto a pequenos desafios, pequenas questões, a gente vai vencendo, ao mesmo tempo em que a gente vai no dia a dia, e aí eu não estou falando necessariamente da tarefa de casa, eu estou falando do compartilhar um brinquedo, eu estou falando da criança pegar um monte de lata e começar a construir alguma coisa, ter uma ideia e ter o desafio de construir a partir dali. Eu fracasso muitas vezes, lógico, tentativas e erros, fracasso, construo uma estratégia nova, até que de alguma forma eu consiga, aquilo vai trazendo o sentimento de gratificação, né? Em termos neurobiológicos falando, a gente tem um sistema de recompensa cerebral ativado, liberação de dopamina, né? O que de uma forma muito rápida e fácil a cocaína faz, por isso que é tão gratificante para quem usa, né? Então, a gente precisa desse sistema de recompensa o tempo todo sendo ativado, é o que move a gente, é o que faz a gente enfrentar um desafio, é o que faz a gente enfrentar uma situação difícil, em busca daquilo. Mas isso nas pequenas coisas do dia a dia. Isso desde eu organizar uma gaveta, uma bolsa, organizar, planejar junto com um amigo como é que eu vou convencer meu pai ou minha mãe a deixar eu ir para a casa dele, conseguir, convencer. Ai, então, o sentimento de orgulho próprio, tudo isso são desafios ao longo do dia que vão acionando esse sistema de gratificação da gente. Quanto mais eu faço, quanto mais competências eu desenvolvo em torno disso, mais aquilo tem um impacto na autoestima. Mais eu me sinto competente, mais eu me sinto preparado para a vida, menos medo eu tenho. Então, de uma certa forma, o brincar que a gente falou, que eu falei no livro, Einstein teve tempo para brincar, teve tempo para vivenciar, experimentar as coisas do dia a dia. Quando eu estou com uma criança, eu não estou projetando o que ela vai ser na vida futura, eu não estou com uma criança de 10 anos falando do Enem, do vestibular, enfim. Eu estou falando com a criança da dificuldade do dia a dia, como é que ela vai dividir o horário dela entre fazer a tarefa e descer para brincar? Esse é um primeiro desafio, que quando a criança consegue, dá uma sugestão, dá uma ideia de como fazer, e a gente, enquanto pai ou mãe, acolhe aquilo, mesmo sabendo que não vai ser perfeito. Quando a gente acolhe aquilo, a gente está construindo, junto com a criança, competências de soluções de problemas. Isso vai fazer com que ela, lá na frente, seja um indivíduo mais competente, um indivíduo mais preparado para as profissões que vêm. Então, é nesse brincar, nesse miudinho do dia a dia, é na resolução do conflito com o colega, é na solução de uma tarefa, é em organizar uma coisa que a criança perde com frequência. Então, vamos lá, como é que você acha que você podia fazer para não perder tanto? Ah, mãe, talvez se eu guardar aqui, fique mais fácil. Isso é desenvolver competência nas pequenas coisas, né? Então, as pessoas esquecem, e eu acho que a proposta também do trabalho de vocês é muito nisso, né? Que a criança, na vivência do dia a dia, vá plantando as sementes dessas competências todas, que vão desenvolver aí a todo momento ao longo da vida, né? Então, o livro Einstein Teve Tempo para Brincar não é um livro para médico, de jeito nenhum, é um livro de leitura muito fácil, é bem interessante, mas ele traz muito isso, né? O papel do cuidador é muito no que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Um exemplo, a criança vai subir um escorrego, eu não vou lá segurar a criança, eu estou perto, se ela cair eu seguro, mas quem segura é ela, quem bota um pezinho ou outro é ela. O que ela é capaz de fazer, eu não me meto. O que ela pode fazer com um certo esforço, eu estou junto. O que ela não pode fazer de jeito nenhum, eu manejo um pouco para que ela consiga, daí por diante, completar aquela tarefa. Então, a gente está mais na retaguarda e no apoio, do que necessariamente aquela fala de assim, não, deixe mamãe fazer por você, que você não vai conseguir. Ótimo, acabou por aí, pelo pé, a autoestima da criança, né? Você não vai conseguir? Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu preciso tentar para um dia conseguir. E para isso eu vou falhar. E eu preciso tolerar a falha, eu preciso tolerar o erro,
não como fracasso, mas como processo de aprendizagem. Então, tudo isso vai passando. Essas são as principais competências, vivenciar essas emoções para a vida futura. Não é o aprender objetivamente, somente aprender o conteúdo, mas é aprender a manejar a vida com todos esses conteúdos que a vida tem. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que esse mundo online, não é, Raquel, tirou um pouquinho, né, isso das crianças. Daí essa Sim. importância do retorno. A gente recebe já hoje muitos alunos no formato presencial, mas ainda tem algumas famílias com receio desse online, e porque está muito focado exatamente nesse conteúdo, que esse conteúdo a gente dá conta no online, né? Mas Sim. essas outras competências, essas outras habilidades que só o convívio social nos traz, aí sim é o ponto em que a gente perde da importância desse retorno e de encarar realmente essa vida com vírus, sem vírus, é o que a gente tem para hoje, a gente precisa encarar isso aí. A gente entende os medos de algumas famílias, né? Existem pessoas que são, de fato, no maior risco, né, biologicamente falando, que é mais idade, que convive com um idoso dentro de casa. Para a criança em si, o que os trabalhos têm mostrado é que a Covid não é algo tão arriscado. Né? O índice de casos graves e de mortalidade na infância é bem menor. Adolescente se aproxima um pouco mais do adulto e o adulto é maior. Mas a criança convive com o adulto, embora ela transmita menos. Mas a gente entende esse medo, objetivamente falando, da família, principalmente se já perdeu alguém próximo, sabe, de pessoas próximas que morreram, né? Mas a gente tem que ponderar também esse outro lado. Você disse aí, né? A gente dá conta desse conteúdo, o formato tem mostrado que tem dado conta, aí ele só não dá conta até o momento em que a criança também esgota. Porque emocionalmente a gente cansa de estar nessa monotonia dessa tela. Né? Eu estou na tela para assistir a aula, eu estou na mesma tela, às vezes, na mesma mesa, no mesmo lugar, para jogar um jogo com um amigo, eu estou na mesma tela, no mesmo lugar, para assistir um vídeo. Tem uma hora que a gente não sabe mais onde acabou uma atividade e começou outra, porque não existe essa demarcação que a gente tem na vida. Eu vou trabalhar, eu me arrumo, eu organizo as coisas, eu deixo a minha casa aí em casa, com todas as questões que ela tem, de feira, de problema, de trabalho, né, de coisa de casa, e eu vou imergir numa outra situação de vida e me envolver 100% com aquilo que está ali. Então, a minha capacidade de resolução naquele espaço, concretamente falando, é muito maior, porque eu estou focada naquilo. Mas quantos de nós, eu me peguei no período inicial do online, fazendo atendimento em casa, de repente me lembrando o que é que faltava na feira de casa. E agora, no meio de uma consulta, não, isso não cabe. Por que eu estou sendo invadida por esse pensamento? Porque eu estou imersa no mesmo ambiente onde eu penso nele. Então, não existe essa demarcação e a vida vai se tornando monótona. Então, isso já vai trazendo um pouco daquele estresse crônico, os desafios do dia a dia ficam muito restritos a esse desafio. Então, tem uma hora que a criança cansa. Por mais que ela esteja entendendo o conteúdo, que aquele conteúdo esteja sendo apresentado da melhor forma, tem hora que ela cansa. E ela vai ficar mais desatenta, ela vai ficar mais desinteressada. E aí também começa a ter um impacto, inclusive no aprendizado. Porque desmotivado, não tem cristão que preste atenção com a desmotivação grande. A gente não consegue. Né? Então, a criança estando motivada, a atenção é maior, o interesse é maior. Né? Uma outra coisa, por outro lado, que acontece com a internet é o quanto ela aciona o sistema de gratificação cerebral naqueles jogos, naquela vida rápida, até porque eu estou assistindo um vídeo, não gosto, eu passo. Não, esse eu também não gostei, eu passo. Até que eu ache um que eu achei divertido. Aí eu me divirto, até que ele não tem mais graça, eu passo. Qual é a motivação que eu tenho para criar? Qual é a minha vivência com o ócio e com o tédio para eu criar para sair do tédio? Eu não preciso criar nada, eu só passo o dedo, eu saio daquilo. Né? Então, é muito por isso muitos pais se queixam como é difícil a gente tirar as crianças na hora que elas estão na tela. É uma confusão, irritada, porque eu vou sair do mundo maravilhoso, gratificante, para o mundo real, em que eu tenho que dividir, eu tenho que esperar, eu vou ter que esperar o meu irmão, que vai ter que dividir alguma coisa comigo, eu estou com fome, mas a comida não está pronta ainda, ou seja, a gente é freado o tempo todo e eu não sei lidar com esse desconforto. Nesse mundo maravilhoso
da tela, eu não lido com desconfortos. Entendeu? Então, é uma disparidade muito grande. A criança precisa estar no meio com os desconfortos que a vida traz, porque isso faz parte da vida. Não é que a gente vá promover situações desconfortáveis, não precisa, a vida já tem de monte. Basta ela estar ali no meio dela, social, né, com as outras, que nesse equilíbrio elas se desconfortam e se confortam ao mesmo tempo, aprendem, né? Então, a tela é algo que acaba sendo ruim por isso, boa sobre alguns aspectos, né? Ali a gente pode ver filmes, a gente pode aprender muitas coisas, conteúdos, a gente pode, inclusive, estudar, fazer uma pesquisa no computador, né? Assistir alguma coisa que seja divertida. Agora, eu preciso restringir. E a melhor maneira de eu tirar uma criança de uma tela é oferecer algo fora dela. Ô, Aquela Raquel, eterna briga complica, sim. é como você disse, né? Na interação social, né? Na relação com o outro que a criança se constrói. Então, acho que o nosso Sim, papel agora, pós-pandemia, é propiciar, proporcionar mais situações dessa relação com o outro. Quando eu digo outro, é o outro enquanto pessoa, o outro sim, enquanto ambiente, né? Porque às vezes no ambiente ele também vai estar criando essa interação, esse momento de criação, esse momento de desafio, para que ele possa estar construindo a sua identidade, que nesse momento ficou fechada num único formato, que foi a tela. Então, a gente tem que sim, ampliar aí, e é esse que é o nosso papel enquanto educador, enquanto formador, né? Se em isso. todas as faixas etárias isso é importante, na educação infantil, acho que com mais ênfase ainda, quanto mais eu Sim, puder criar essas situações, pensando em Vygotsky, como você trouxe, né, na zona proximal de desenvolvimento, exatamente. quanto mais eu Isso, puder estar trazendo isso aí, melhor, né? É, exatamente. eu vou querer passar a palavra agora para a Tassiana. A Tassiana, ela trabalhou conosco com o Fast Track Kids já há um bom tempo, e né, na proposta que ela vai estar trazendo, é um pouquinho da vivência dela que ela teve, que acho que tem muito disso, né, Tassi, do que a gente acabou de comentar, no sentido de estar proporcionando essas interações, essas relações da criança com momentos desafiadores, com momentos de troca com o colega, para trabalhar muito o que Raquel nos colocou em termos de desenvolvimento de competências, não de conteúdos, mas de competências, que essas competências e que vão depois propiciar os alunos, as crianças, ir em busca dos conhecimentos, dos conceitos que forem relevantes, mas as competências seria o fator principal, né? Isso, Tassi. Vou dar um pouquinho a palavra para Tassiana Silva, né? Que esteve conosco, ela vai se apresentar, mas ela já esteve trabalhando com o Fashion aqui, acho que é uns 5, 6 anos, mas vou deixar ela falar aí, que ela fala melhor do que eu. Oi, boa noite, gente, tudo bem? É isso aí que Patrícia falou, e um pouquinho do que Raquel falou, né? É a gente começar a plantar essas sementinhas, desenvolver essas competências para ir colhendo desde agora até mais no futuro. E eu vou falar um pouquinho da minha vivência com Fast Track, que assim é um programa que eu adorei lecionar, foi muito rico e ainda é muito rico. Eu trago para minha prática para sempre um pouco disso do que eu vivi e aprendi no Fast Track. Eu vou ser um pouquinho breve, porque é o meu relato, mas eu trouxe uma pequena apresentaçãozinha para mostrar para vocês, para a gente ir dialogando juntas, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Pronto. Então, o meu relato de experiência, primeiro, eu gostaria de me apresentar, né? Que eu sou Tassiana. Como Patrícia falou, eu fui professora do Fast Track Kids durante 5 a 6 anos e eu pude me deparar com uma diversidade de crianças. Eu pegava turmas de infantil 2 até o 2º ano do fundamental, então eu pude ver diferentes perfis, diferentes crianças. E o Fast Track, ele é um programa muito rico, porque ele não trabalha só esse desenvolvimento cognitivo das crianças, mas também trabalha essa relação, esse emocional, e todo o programa, os conteúdos, todas as aulas que a gente via, ela está em cima dessas bases aí, dessas competências que são tão importantes para esse século XXI, que a gente fala bastante, como a criatividade, a comunicação, essa autoconfiança, a colaboração e o pensamento crítico. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho de como é que eu fazia durante as minhas aulas,
para trabalhar todas essas competências e essas habilidades tão importantes. Começando pela criatividade. Os alunos, durante todas as aulas, eles são estimulados a colocarem as suas opiniões, a resolverem problemas mais simples, problemas mais complexos, mas as crianças, elas são protagonistas nessas aulas, elas são ativas, elas não são meros ouvintes, elas estão lá ouvindo, participando, dando as suas opiniões, pensando em como resolver esses problemas com decisões mais organizadas, não só, eu acho isso, eu acho aquilo, tá, mas por que você acha isso? Por que dessa forma é melhor de resolver? Então, as crianças nessas aulas, elas iam participando dessa forma. Eu trouxe também um relato de uma família, de um pai, que disse um pouco do que a criança aprendeu nessa aula. Foi tão importante para ela, foi tão interessante essa participação, que ela levou para casa também. Como diz aqui, ó, a aula do Fast Track vem sendo um momento de muito aprendizado. Sofia aborda os assuntos da aula com muito entusiasmo. Ela gostou muito do microscópio, ela pediu de presente de aniversário, falou também sobre os meios de transporte, a arte que ela produziu na aula. Parabéns pela dinâmica, pela criatividade. Então, o Fast Track é isso, é envolver a criança nessas aulas, fazer com que elas resolvam lá os seus problemas, que elas participem com atividades mais artísticas, atividades que precise trabalhar mais essa oralidade. Eu lembro de algumas aulas em que tinha um problema que era um ovo que caiu num buraco no mar, um ovo de tartaruga, e a criança teria que pensar numa solução de como tirar esse ovo lá do fundo desse buraco. E as respostas eram as mais diversas, respostas muito criativas. Tinha crianças que pensavam, eu vou pegar uma escada, porque a escada eu vou poder descer, eu vou poder subir. Crianças de 3, 4 anos, que para eles, assim, eles... era o óbvio para eles, né, de acordo com o que eles estavam imaginando. Eu vou fazer uma corrente humana, vou tentar descer, vou tentar pegar esse ovo. E crianças que trouxeram os conceitos que a gente trabalhou, a questão da salinidade. Não, já sei, vou pegar o sal, vou colocar bastante sal nessa água, que aí o ovo, ele não vai ficar mais, ele não vai afundar, ele vai flutuar e vai subir, e assim eu vou pegar. E o Fast Track, ele traz programas, conteúdos que não são usuais para as crianças de 3, 4, 5 anos, como astronomia, ciências naturais. E mesmo esses conteúdos sendo um pouquinho mais altos, aparentemente, as crianças ficam super envolvidas nas aulas. E os conteúdos, por incrível que pareça, eles não são o principal do Fast Track. Os conteúdos, eles são essa roupagem, mas o que a gente trabalha a partir desses conteúdos é esse desenvolvimento de habilidades e de competências. E além da criatividade, como eu falei, tem também esse pensamento crítico. É a criança se colocar, não, professora, eu acho que isso acontece assim, assim, assado. Criança também que não concordava, e eu deixava o debate acontecer na sala, porque para eles é muito importante ter esse ambiente seguro, e no qual eles podem colocar as suas opiniões, dizer com clareza aquilo que eles pensam, formulando frases, ampliando esse vocabulário. E eu costumo dizer que o Fast Track, ele não tem uma resposta errada. A gente vai dando caminhos para que a criança ela vá conseguindo chegar mais além. E isso era muito positivo, porque tinha crianças no início que ficavam muito tímidas, que não queriam falar, que ficavam com vergonha, mas aos poucos elas foram se soltando, porque eu estava sempre lá perguntando, e você, o que é que você acha? Começava com pouquinhas palavras, mas depois não queria mais parar, era uma das que mais participavam da aula. E isso é muito positivo, ver esse avanço daquela criança que é mais tímida, mas que viu que aquele ambiente era seguro, que era um momento que ele podia falar o que ele pensava e continuar falando e desenvolvendo mais essa habilidade, que também é bastante importante. Além do pensamento crítico, que está totalmente alinhado com essa criatividade, e com o pensamento crítico tem a comunicação. Crianças que se comunicam mais, elas
ampliam esse vocabulário, elas falam mais, elas perdem um pouquinho dessa timidez, elas expõem as suas ideias, elas dizem o que acha certo, o que não acha, elas se colocam e é uma habilidade que é muito importante hoje em dia. Mesmo nas crianças tímidas, nas minhas aulas do Fast Track, eu percebia que elas se colocavam bastante, se comunicavam bastante. E isso é um exemplo. Ó. O pai mandou um recadinho para mim dizendo: Tassiana Luísa chegou em casa falando tudo sobre os elétrons, chegou contando tudo que você viu que você fez na aula, que trabalhou na aula com ela. Isso é maravilhoso. Eu tinha mães de criança com 3 anos que nas aulas de astronomia estava lá dirigindo o carro e ela disse que do nada o filho dela disse: mãe, você sabia que a Lua tem crateras? Eu queria um telescópio para poder ver. A mãe disse que parou o carro assim. Como assim, meu filho? Como é que a criança de 3 anos tem uma imaginação dessa, consegue raciocinar dessa forma, trazer um conteúdo tão denso na visão dos pais, né? Mas de forma tão leve, tão lúdica. E é isso que o Fast Track ele possibilita. E além da comunicação, a gente também trabalhava muito nas aulas essa colaboração. Crianças que podiam desenvolver o seu perfil de liderança na formação de equipes, de atividades. Em outros momentos, elas deixavam essa liderança mais de lado e trabalhavam essa cooperação em busca desse bem maior, desse coletivo, na hora de produzir histórias, de criar invenções. Então, a gente conseguia perceber bastante essa cooperação e esse desenvolvimento da liderança, tanto nas crianças que já tinham esse perfil equilibrado, dosar mais um pouco isso, e naquelas que eram mais tímidas, mais retraídas, a gente dava oportunidade também para que elas pudessem comandar um pouco durante aquela atividade e também se soltar mais nesse sentido. Isso também tem a ver com essa autoconfiança, né? É claro que crianças que se colocam mais, crianças que falam mais, elas têm mais essa confiança de colocar suas opiniões, de resolver conflitos, que hoje em dia que nessa faixa etária a gente percebe que as crianças são muito, em alguns momentos são, é só o eu. Mas não é só isso, sabe? É preciso ter essa autoconfiança para resolver também de forma mais pacífica os conflitos que surgem no dia a dia. Mais uma vez, outro relato dizendo da empolgação de falar da aula. Essa criança ela era bem tímida, sabe? Em alguns momentos, eu me lembro bastante dela de ficar lá observando, olhando, mas aos poucos ela foi se soltando e levando isso também para fora das aulas, que a gente não trabalha esse desenvolvimento dessas habilidades só para a sala de aula, mas também para o depois, para a vivência dela no mundo. E o pai dela, esse que mandava bastante recados, ele falava bastante do quanto ele estava feliz de ver que a sua filha ela estava desenvolvendo. Já que ela era bastante tímida, ela estava tendo essa maior autoconfiança para falar, para se posicionar em alguns momentos. E, além disso, né, o Fast Track trabalha bastante com essa tecnologia, essa estação de aprendizagem que as crianças tanto adoram. Tem a lousa interativa, no qual eles adoram participar, jogar, mas essa lousa, ela é bem, esse programa do Fast Track, ele é bem estruturado, como eu falei no início. Ele tem momentos que a criança fala, momentos que essa lousa também traz uma abordagem do conteúdo e que a criança precisa ter mais atenção, precisa ter essa escuta ativa para poder ouvir o que é dito, para poder ouvir os amigos da sala, para saber qual é o momento de falar, qual é o momento de ouvir. Então, esse zigue-zague que o Fast Track ele possibilita, ele é muito importante, né, nessa questão também. E a parte que as crianças mais gostavam, além dos jogos na estação, eram as experiências. As experiências era o ápice da construção daquele conhecimento que a gente fazia na sala. Essa experiência aí eu me lembro bem, que era de construir um bolo um pouco diferente, no qual a gente estava trabalhando as moléculas da água, trabalhando a questão de dissolver e de não dissolver na água, e tinha alguns ingredientes inusitados nessa receita, que era feijão, era colher, era achocolatado,
e as crianças, de forma prática, elas vivenciavam o que dissolvia e o que não dissolvia na água, mas sempre levantando as hipóteses delas. Por que vocês acham que isso vai dissolver? Por que vocês acham que não? Então, era um dos momentos mais aguardados pelas crianças, era esse momento das experiências, de colocar na prática mesmo o que a gente estava vivenciando durante as aulas. E, no final, o bolo não dava muito certo, porque a gente usava ingredientes que não eram para o bolo realmente, era mais para trabalhar essas atividades, esse conceito de dissolver e não dissolver. Tem também uma experiência que era uma das que eles mais gostavam, que era que trabalhava a salinidade, que a gente usava 2 copos de água e o ovo com um copo com água e sal e o ovo só com água, que era o que afundava e o que não afundava. E esse foi um dos experimentos que bateu o recorde de crianças dizendo que amou, que trouxe esse relato para casa, desenvolvendo também essa comunicação, esse pensamento crítico e tudo mais. E conceitos como os sólidos, a água, os estados físicos da água, né? Sólido, gasoso, líquido, trabalhado de uma forma leve, lúdica, pegando uma simples pedrinha de gelo, mostrando o estado sólido da água, ele líquido. Então, a gente trabalhava conceitos que pareciam ser mais altos para as crianças, como eu falei, mas a gente tentava trabalhar ele de forma mais leve, que é isso que o Fast Track ele traz para a gente. Então, é isso, é um pouquinho do meu relato. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, eu estou aqui à disposição para responder. Ô, Tassi, Oi. vou trazer mais uma vez a tua fala junto com a fala de Raquel, né? Eu vi você falando aí de conceitos de moléculas, uso do microscópio, elétrons, né? A própria a questão de astronomia, e a gente pega conceitos que não são comumente trabalhados para criança, né? Normalmente você não fala de moléculas para criança, né? Aí às vezes a gente coloca, oi, mas será que faz sentido esses conceitos dentro da Zona Proximal de Desenvolvimento, dentro de Vygotsky? Será que isso não está muito além? A gente sempre fica pensando em esses conceitos como conceitos muito avançados, mas pelo teu relato você traz isso como sendo trabalhado com as crianças, mas não me parece estar num nível muito avançado que eles não atingissem. Não é isso? É isso mesmo. Esses conceitos, às vezes, eu até estudava para poder saber mais, para compreender melhor. Coisas que eu não vi, conceitos que eu não vi durante a minha infância e trabalhados de uma forma muito leve, porque o Fast Track, ele faz isso, sabe? Ele traz um pouco desse conteúdo e ele traz esse conteúdo de diferentes abordagens, numa atividade escrita, numa produção em grupo, numa experiência. Então, a criança vivencia esse conceito de diferentes formas e isso faz com que o aprendizado dela seja mais eficaz por conta disso. Ou seja, não deixa de sair da zona, continua permanecendo dentro da zona proximal de desenvolvimento. São coisas possíveis deles trabalharem, né? Depende exatamente como a gente passa para eles, né? O formato como a gente passa, a gente consegue encaixar dentro dessa zona e puxá-los para esses conceitos, não é isso? É isso mesmo, Patrícia. E outra coisa que eu achei interessante também nesse momento da sua fala, olha, se alguém quiser falar, a gente se coloca também, tá? Mas eu achei, normalmente, você montou ali a questão da tela, né? É um material que traz o trabalho concreto, traz a questão da participação da criança, traz o momento da criação, da experimentação, na prática, nas experiências, na troca, na fala, foi isso que você disse, constantemente eles falando, se comunicando, colocando, mas, ao mesmo tempo, também trouxe a tela, né? A tecnologia, o uso da imagem, mas num processo, digamos assim, equilibrado, né? numa troca, controlando essa balança para que não haja um excesso. Não é isso que se propõe? Fala um pouquinho disso aí para mim. Isso, tem esse equilíbrio, não é? Porque a gente se preocupa, claro, com essa exposição da tela das crianças,
que estão tão expostas, né, depois dessa pandemia, mas o Fast Track ele tem esse cuidado, ele tem um momento que ele traz essa explanação do conteúdo, ele tem um momento que vai para as crianças para elas trazerem um pouquinho desses conhecimentos prévios delas, depois volta para essa explanação do conteúdo, ela já tem uma formação mais das ideias a partir do que elas estão vendo na aula, aí pausa, vai para uma atividade mais concreta, uma atividade no livro, uma atividade de experiência, uma atividade de apresentação, com a gravação de um vídeo, de um jogo. Então, não fica só nessa tela. Tem vários momentos que o Fast Track propõe para que saia só dessa tela e que a criança coloque a mão na massa mesmo, com outros materiais. Ok, Tassi, obrigada. Minha gente, já estamos 8h30, né, no meu relógio, então está bem, até bem cronometrado. Eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação, algum questionamento, seja para a Raquel, seja para a Tassiana, ou seja para a gente, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, pode ficar à vontade, seja no chat, seja abrindo o microfone. Não sei se alguém quer. Tá? Se ninguém quiser, espero que tenha atendido, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Eu agradeço muito a participação de Tassiana, agradeço muito as exposições e o aprendizado todo trazido por doutora Raquel. Eu acho que foi muito enriquecedor, para mim foi muito produtivo. Gostaria de avisar a todos que esse vídeo vai estar disponível no YouTube, né? no canal do Fast Track Kids Brasil. Então, quem quiser revisitá-lo ou quiser encaminhar para alguém para visualizar, estejam à vontade. Agradeço a participação de todos vocês hoje, esse tempinho que tiveram, e convido a todos que possam estar conosco amanhã. Amanhã vamos estar trabalhando com a parte de robótica educacional, voltada a partir dos 5 anos de idade, tá certo? Então, é difícil, normalmente a robótica é voltada a partir de 7, 8 anos, mas esse é um material já propício para crianças a partir de 5, me atrevo a dizer até mais novas, né? Com material já adequado à faixa etária deles, inclusive de construção de algo que é de fácil manuseio para crianças. Então, quem quiser e puder estar conosco amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tá certo? Agradeço muito a todos vocês, boa noite, e quem puder, até amanhã. Tchau, tchau.